O exame a cada 10 anos que detém o câncer de cólon no seu caminho, após os 60. Um guia completo para quem tem 60 anos ou mais. Canal de saúde do Dr. Friedman. O alarme para o câncer de cólon. O exame a cada 10 anos que detém o câncer de cólon no seu caminho após os 60. Isso mesmo, meu amigo. Não é só mais um exame. É a sua melhor defesa contra um assassino silencioso, que pode estar se escondendo no seu corpo há anos sem você nem desconfiar. Imagine isso: um procedimento rotineiro que identifica e remove aqueles crescimentos minúsculos antes que eles se transformem em algo grave. Vamos mergulhar nisso agora mesmo, porque, se você tem mais de 60 anos, esta pode ser a conversa mais importante que já tivemos. Você sabia que mais de 90% dos cânceres coloretais começam a partir de pólipos que parecem inofensivos e levam de 10 a 15 anos para se tornarem perigosos, mas apenas cerca de 59% dos adultos nessa faixa etária fazem o exame, de acordo com o relatório semanal de morbidade e mortalidade de 2023 dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças? É uma verdade chocante que bate forte. A maioria das pessoas acha que é só questão de sorte ou de histórico familiar, mas, na realidade, é algo que pode ser evitado com uma ação no momento certo. Deixe-me explicar por que isso é tão importante. O vilão aqui é a via de sinalização UNT. Pense nisso como um interruptor enferrujado nas suas células que, quando trava, permite que crescimentos anormais tomem conta, transformando um pólipo simples em câncer ao longo do tempo. É como uma mangueira de jardim que entorta e começa a vazar, inundando o jardim do seu corpo com divisão celular descontrolada. E o herói? É aquele exame direto chamado colonoscopia, que corta isso pela raiz ao remover os pólipos antes que eles causem estragos. Vamos percorrer, passo a passo, como tornar isso seu aliado. Agora, eu quero que você sinta isso bem fundo. Se você está sentindo até um leve desconforto digestivo, você não está sozinho. Milhares de pessoas da sua idade estão no mesmo barco, e ignorar isso não vai fazer o problema sumir. É por isso que estou compartilhando isso hoje, como seu guia de confiança, que já viu as pesquisas e os resultados reais. Se você ficar comigo até o final, vai sair daqui com um plano claro para tomar as rédeas. Aqui vai algo que eu quero que você leve consigo desde já. O câncer de cólon é um dos cânceres mais preveníveis que conhecemos. Ao contrário de algumas doenças que parecem surgir do nada, essa geralmente nos dá um longo período de aviso, anos, até uma década ou mais, para pegá-la antes que se torne realmente perigosa. Esse período é o seu presente, e hoje vamos garantir que você o aproveite. Eu conversei com incontáveis pacientes com mais de 60 anos que me disseram a mesma coisa depois da primeira colonoscopia. Eu gostaria de ter feito isso antes. Não porque algo terrível foi encontrado, mas porque a tranquilidade que ganharam valeu cada momento de preparação. E para aqueles em quem pólipos foram encontrados e removidos na hora, a gratidão deles é algo que eu nunca esqueci. Esse procedimento simples lhes deu de volta anos que poderiam ter sido roubados silenciosamente. Então, enquanto passamos por isso juntos hoje, eu quero que você pense nisso não como uma conversa médica assustadora, mas como uma conversa que empodera. Vamos olhar para a biologia em linguagem simples, os sinais de alerta que você não deve ignorar, os exames disponíveis, os tratamentos que estão avançando rapidamente e, o mais importante, um protocolo claro e prático que você pode começar esta semana. Cada parte se constrói sobre a anterior, então fique comigo até o fim. Antes de continuarmos, se isso ressoar com você, clique no botão de inscrição para que possamos continuar lidando com essas verdades sobre saúde juntos. E aqui vai uma pergunta para os comentários. Qual é uma coisa que você adiou em consultar com o seu médico, sabendo que não deveria? Vamos começar essa conversa. Por que o câncer de cólon é uma ameaça silenciosa após os 60? Vamos direto aos números que devem chamar a sua atenção. De acordo com o Relatório Global de Câncer de 2022 da Organização Mundial da Saúde, o câncer coloretal causa mais de 900 mil mortes no mundo a cada ano. E apenas nos Estados Unidos é a terceira principal causa de mortes por câncer. Mas aqui vai o que choca para quem tem mais de 60 anos. O seu risco dobra a cada década após os 50, com cerca de 70% dos casos ocorrendo nessa faixa etária, conforme um estudo de 2021 do Instituto Nacional do Câncer publicado na Revista do Instituto Nacional do Câncer. Isso é perigoso porque esses cânceres frequentemente crescem sem um único sintoma até estarem avançados,
tornando a detecção precoce o seu salva-vidas absoluto. Por que é mais perigoso após os 60? À medida que envelhecemos, os sistemas de reparo do nosso corpo ficam mais lentos, como um motor de carro velho que não acelera tão rápido. Então, pólipos que poderiam ter sido inofensivos antes podem se tornar cancerosos mais rapidamente. Quando você chega aos 60, o revestimento do seu cólon fica mais vulnerável a inflamações crônicas e mutações no DNA que se acumulam ao longo de décadas. Pense nisso como um cano de cobre que está corroendo devagar há anos. Por fora, parece bom, mas por dentro, as paredes estão afinando e pontos fracos estão se formando. É por isso que o exame não é apenas recomendado nessa etapa da vida, é urgente. Há outra dimensão nisso que não é discutido o suficiente, e eu quero ser bem honesto com você sobre isso. O silêncio dessa doença não é algo inofensivo, é perigosamente ativo. O câncer coloretal nos estágios iniciais não causa dor, não tem interrupções claras, nenhum alarme tocando. Sua energia parece normal, o apetite está bom e os hábitos intestinais parecem na maior parte normais. Isso é exatamente o motivo pelo qual tantas pessoas com mais de 60 anos só descobrem o diagnóstico quando o câncer já se espalhou para os linfonodos próximos ou além. Nesse estágio, a taxa de sobrevivência em 5 anos cai drasticamente, de mais de 90% para doenças localizadas, para cerca de 15% para doenças em estágio avançado, de acordo com as estatísticas de 2023 da Sociedade Americana de Câncer. Essa diferença, 90% contra 15%, é o argumento inteiro a favor do rastreamento, resumido em dois números. Agora, vamos falar sobre o que está rolando dentro do seu cólon, especificamente à medida que você envelhece. A camada mucosa do seu cólon, chamada de epitélio, se renova a cada 5 a 7 dias ao longo da vida. É um dos tecidos mais ativos em divisão no corpo humano. Em circunstâncias normais, essa renovação rápida é controlada por sinais genéticos precisos, mas, após décadas de exposição a fatores dietéticos, toxinas ambientais, inflamação crônica de baixo grau e simplesmente o desgaste acumulado do tempo, erros nesses sinais começam a se acumular. A capacidade das suas células de detectar e corrigir esses erros, um processo gerenciado por proteínas como P53 e enzimas de reparo de desemparelhamento, também se torna menos confiável com a idade, de acordo com uma revisão de 2020 na revista Nature Reviews Cancer, de pesquisadores do Centro de Câncer MD Anderson, da Universidade do Texas. É por isso que a década entre 60 e 70 é tão crítica. Pólipos que começaram a se formar no final dos 40 ou 50 anos agora estão entrando na janela mais perigosa de transformação. Um adenoma tubular, que é o tipo mais comum de pólipo benigno, geralmente leva de 10 a 15 anos para progredir para um câncer invasivo, o que significa que um pólipo que começou a se formar aos 50 anos pode estar chegando a esse ponto de inflexão bem agora, se você tem 62 ou 65 anos e não fez um rastreamento recentemente. Entender essa biologia não é para te assustar, é para te dar poder, porque aqui está o outro lado de tudo o que eu disse. Se pegarmos esses pólipos agora, durante essa janela, removemos eles completamente. O cronômetro para. A ameaça é neutralizada. Você sai da sala do procedimento com um cólon limpo e o alívio de 10 anos. Esse é o presente extraordinário que o rastreamento moderno oferece a você, e custa apenas uma tarde. Neste vídeo, você vai aprender os passos simples para detectar o câncer de cólon precocemente, entender a biologia que o impulsiona e se armar com um protocolo que pode realmente salvar a sua vida. Vamos cobrir os sinais de alerta que você não pode ignorar. Os exames para exigir do seu médico e uma rotina diária que ataca as causas raiz. Fique até o final, porque, no fim, você terá o conhecimento para virar o jogo contra essa doença. Como o sistema digestivo do seu corpo funciona e o que sai errado, imagine o seu sistema digestivo como uma mangueira de rega comprida, carregando nutrientes de uma ponta a outra, mantendo tudo fluindo suavemente. Quando está saudável, é como um cano bem cuidado. A comida se move de forma eficiente, o desperdício é eliminado e as células do seu cólon se renovam sem problemas. Esse processo de renovação é chamado de turnover celular e é notavelmente elegante. As células velhas são eliminadas, novas células surgem de células-tronco escondidas no fundo do forro do cólon, e o ciclo todo se completa em menos de uma semana. Pense nisso como trocar o óleo do seu carro no horário.
o motor fica limpo, as peças não corroem e tudo funciona do jeito que deve. Mas, após os 60 anos, as coisas começam a se deteriorar de maneiras que nem sempre são óbvias por fora. A primeira coisa que muda é a diversidade e a população do seu microbioma intestinal. Os trilhões de bactérias, fungos e outros micro-organismos que vivem no seu cólon e fazem um trabalho incrível por você. Um microbioma saudável quebra a fibra em ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, que na verdade alimentam as células do seu cólon e ajudam a manter a inflamação sob controle. Um estudo de 2021 do Centro Nacional de Geriatria e Gerontologia da Universidade de Osaka, publicado na revista Gut, descobriu que adultos mais velhos com menor diversidade de microbioma tinham níveis significativamente mais altos de marcadores inflamatórios no tecido do cólon, criando condições que favorecem o crescimento celular anormal. Quando o microbioma é perturbado por antibióticos, dieta ruim, estresse ou simplesmente o envelhecimento, é como remover a equipe de manutenção do seu sistema de mangueira de rega. Vazamentos começam a aparecer e ninguém está lá para consertar eles. A segunda grande mudança envolve a via de sinalização OneNet, que eu mencionei no Pesquisas das Diretrizes Clínicas de 2020 da Sociedade Europeia de Oncologia Médica confirmam que a inflamação crônica, frequentemente alimentada por uma dieta pobre em fibras, inatividade física, excesso de peso corporal e histórico de tabagismo, é um dos principais fatores que amplificam essa desregulação da via em adultos com mais de 60 anos. A boa notícia é que a inflamação é algo que dá para modificar. Ela responde a mudanças no estilo de vida que vamos discutir no capítulo do protocolo, às vezes de forma bem dramática e relativamente rápida. A terceira mudança que vale a pena entender é o que acontece com o tempo de trânsito no seu cólon conforme você envelhece. O tempo de trânsito se refere ao tempo que leva para o material de resíduos percorrer o seu intestino grosso. Em adultos mais jovens, isso é em média de 30 a 40 horas. Em adultos com mais de 60 anos, ele frequentemente se estende para 60, 70 ou até 80 horas, em parte por causa de menor atividade física, ingestão reduzida de água, alterações no sinal nervoso na parede do intestino e medicamentos que muitos idosos tomam, incluindo certos remédios para pressão arterial, antidepressivos e suplementos de cálcio. Por que isso importa? Porque um tempo de trânsito maior significa que compostos carcinogénicos nas suas fezes, como ácidos biliares e subprodutos da fermentação de proteínas, ficam em contato com o revestimento do cólon por mais tempo. É como deixar um químico de limpeza cáustico no balcão da cozinha em vez de enxaguar logo. Quanto mais tempo ele fica, mais dano ele causa. Para combater isso, a ingestão de fibras age como uma mangueira de alta pressão. Ela aumenta o volume das fezes, acelera o tempo de trânsito, dilui os carcinógenos e alimenta as bactérias que produzem butirato, protegendo o revestimento do cólon. Um estudo de 2019 da Universidade de Tóquio, publicado no International Journal of Cancer, mostrou que adultos que consumiam 30 ou mais gramas de fibra dietética por dia tinham uma redução de 17% na recorrência de pólipos coloretais, em comparação com aqueles que consumiam menos de 15 gramas por dia. Esse é um número bem significativo, e é algo alcançável com escolhas alimentícias comuns que vamos mapear no protocolo. Aqui vai outra analogia que pode ajudar a tudo se encaixar. Imagine o seu cólon como o sistema de tratamento de água de uma cidade. O microbioma é a equipe de engenheiros que mantém as tubulações. A via UNNT é o painel de controle que regula a pressão e o fluxo. As fibras são a água de manutenção regular que impede o acúmulo de sedimentos. E a inflamação é como uma corrosão química lenta que enfraquece as tubulações por dentro. Quando todos esses quatro elementos funcionam direitinho juntos, o sistema opera de forma linda e segura por décadas. Quando qualquer um deles é cronicamente comprometido, as vulnerabilidades se acumulam e, no final, algo quebra. Entender esses mecanismos te dá algo inestimável. Isso mostra que o seu risco não é fixo, ele não está simplesmente escrito nos seus genes ou trancado pela sua idade. Ele é influenciado todos os dias por escolhas que estão em grande parte no seu controle. Essa é a mensagem empoderadora que eu quero que você leve deste capítulo, identificando os sinais de alerta antes que seja tarde demais. Os sinais iniciais do câncer coloretal são sutis, como uma lâmpada fraca piscando antes de queimar. Você pode notar mudanças ocasionais nos hábitos intestinais, como diarreia ou constipação, que duram mais de algumas semanas. Pense nisso como o jeito do seu corpo de sinalizar um entupimento nas tubulações.
De acordo com as diretrizes de 2023 da Sociedade Americana de Câncer, essas mudanças podem ser indicadores iniciais, afetando milhares de pessoas com mais de 60 anos que as ignoram como parte do envelhecimento normal. E essa ignorância é uma das coisas mais perigosas que podem acontecer, porque a janela para uma intervenção fácil geralmente está aberta exatamente nessa fase. Deixe-me ser mais específico sobre o que mudanças nos hábitos intestinais realmente significa na prática, porque essa expressão muitas vezes é vaga demais para ajudar. Estamos falando de uma mudança persistente em relação ao seu normal pessoal, não só um episódio de 2 dias de diarreia leve depois de uma refeição pesada, mas uma alteração que dura 3 semanas ou mais, sem uma causa clara. Estamos falando de uma nova sensação de urgência, ou o contrário, uma nova dificuldade para evacuar quando antes você não tinha problemas. Estamos falando de fezes que parecem diferentes em consistência ou cor do que é habitual para você. Esses são os sinais que o seu corpo envia quando algo está mudando no ambiente do seu cólon, e eles merecem atenção, e não ser ignorados. À medida que os sinais vão para um nível moderado, as coisas ficam mais alarmantes. Sangue nas fezes, que pode aparecer como uma mancha de cor ferrugem ou um risco vermelho mais vivo. Ou perda de peso inexplicada de 10 quilos ou mais, em 2 a 3 meses, sem nenhuma mudança intencional na dieta ou na atividade física, como se o seu corpo estivesse queimando reservas que não deveria precisar usar. Um estudo de 2022 da Sociedade Coreana de Coloproctologia, publicado nos Anais de Coloproctologia, descobriu que cólicas abdominais persistentes, inchaço ou a sensação de evacuação incompleta, aquela incômoda impressão de que algo ficou para trás, mesmo depois de você ter terminado, frequentemente indica pólipos crescendo o suficiente para obstruir parcialmente a passagem do cólon. Quero dedicar um momento ao sangue nas fezes, porque esse é um sinal que as pessoas frequentemente explicam errado, e eu entendo o porquê. Muitos adultos com mais de 60 anos têm hemorroidas, que causam sangramento retal. Fissuras anais por causa de constipação também provocam isso. E assim, o instinto é frequentemente: é só as hemorroidas de novo. Aqui vai o ponto crucial. O sangramento de hemorroidas e o sangramento de câncer coloretal podem parecer idênticos a olho nu. Você não consegue distinguir com confiabilidade sem uma avaliação adequada. Qualquer sangramento retal que seja novo, persistente ou acompanhado de outras mudanças, especialmente em alguém com mais de 60 anos, justifica uma consulta ao seu médico. Não no mês que vem, nesta semana. Um estudo de 2021 da Universidade de Edimburgo, publicado no PLOS Medicine, descobriu que o relato de sangramento retal a um médico de atenção primária levou ao diagnóstico de câncer coloretal em aproximadamente 1 em 10 pacientes com 60 anos ou mais que não haviam sido previamente rastreados. 1 em 10. Isso não é um número pequeno. Para sinais graves, não espere nem um dia. Entre em contato com o seu médico imediatamente se você tiver fezes em forma de lápis, o que sugere que o câncer pode estar estreitando a abertura do cólon como uma mangueira de jardim amassada. Fadiga grave que não melhora com descanso, o que pode indicar que a perda crônica de sangue baixou os seus níveis de ferro e hemoglobina para patamares perigosos. Ou náuseas e vômitos persistentes sem uma causa infecciosa óbvia, o que pode sinalizar uma obstrução significativa. As diretrizes de prática clínica de 2021 da Associação Europeia para o Estudo do Fígado, publicadas no Journal of Hepatology, ligam essas apresentações avançadas a taxas de mortalidade substancialmente mais altas quando não tratadas em dias ou semanas, porque elas geralmente indicam um tumor que cresceu consideravelmente e pode ter começado a afetar estruturas ao redor. Aqui vai uma lista de sintomas que eu quero que você anote ou tire uma captura de tela, porque ter isso na sua frente torna tudo mais real. Sinais iniciais: consulte o seu médico em 2 a 3 semanas. Mudança nos hábitos intestinais que dura mais de 3 semanas. Desconforto retal leve ou pressão que você não notava antes. Fezes que parecem mais estreitas do que o habitual de forma recorrente. Cólicas abdominais leves na região inferior sem uma causa óbvia. Sinais moderados: consulte o seu médico em 1 semana. Qualquer sangue visível nas fezes, independentemente da causa assumida. Perda de peso inexplicada de 5 quilos ou mais em 2 meses. Sensação persistente de evacuação incompleta. Anemia nova e inexplicada descoberta em um exame de sangue de rotina. Sinais graves. Entre em contato com o seu médico hoje ou vá a um pronto atendimento. Fezes em forma de lápis que duram mais de 2 semanas. Dor abdominal grave e persistente ou inchaço.
incapacidade completa de evacuar ou soltar gases, fadiga extrema com palidez ou tontura, sangramento retal significativo que mancha o papel higiênico ou descolore a água do vaso. Lembre-se, identificar esses sinais cedo é como pegar um vazamento pequeno antes que ele inunde a sua casa. Uma gota minúscula, detectada na primeira semana, pode precisar apenas de uma nova junta. Deixada sozinha por meses, o mesmo vazamento pode comprometer toda a sua fundação. O seu corpo funciona da mesma forma. O seu guia para exames essenciais e perguntas para o seu médico, quando se trata de combater o câncer de cólon, os exames certos são a sua primeira linha de defesa, e saber exatamente quais pedir e como pedir faz toda a diferença entre se sentir perdido em uma conversa médica e sair daquela consulta com um plano claro. Vamos começar traçando o cardápio completo de ferramentas de triagem disponíveis, porque muita gente com mais de 60 anos não percebe que tem opções além da colonoscopia tradicional. Cada exame tem suas próprias vantagens, limitações e candidatos ideais, e entender isso vai deixar você muito mais preparado para defender a sua saúde. A colonoscopia continua sendo o padrão ouro, conforme as recomendações de 2021 da Força Tarefa de Serviços Preventivos dos Estados Unidos, publicadas na JAMA. É o único exame que detecta e remove pólipos em um procedimento só, uma vantagem crucial. Pense nisso como chamar um encanador que não só encontra o entupimento, mas desentope na hora, em vez de só apontar onde está. Para adultos de risco médio entre 45 e 75 anos, é recomendada a cada 10 anos. Para quem tem pólipos encontrados em uma colonoscopia anterior, o intervalo cai para 3 ou 5 anos, dependendo do número e do tipo de pólipos removidos. O teste de DNA fecal, Cologuard, detecta DNA anormal liberado por pólipos e células cancerosas nas fezes, e também procura por sangue. Um estudo importante de 2014 no New England Journal of Medicine, com mais de 10 mil pacientes em vários centros médicos dos Estados Unidos, mostrou que ele detectou 92% dos cânceres coloretais e 69% dos pólipos de alto risco, sem precisar de preparação intestinal ou sedação. É recomendado a cada 1 a 3 anos, e é uma boa escolha para quem tem contraindicações para colonoscopia ou prefere começar com algo não invasivo. No entanto, um resultado positivo sempre deve ser seguido por uma colonoscopia diagnóstica. O teste Cologuard identifica que algo pode estar lá, mas não remove. O teste imunohistoquímico fecal FIT é um exame de fezes anual mais simples, que procura especificamente por sangue. Ele é mais barato que o Cologuard e, quando feito todos os anos, mostrou, em um estudo de coorte em grande escala de 2022, do Instituto Karolinska em Estocolmo, publicado no British Journal of Cancer, reduzir a mortalidade por câncer coloretal em cerca de 32% em adultos de 60 a 74 anos que fizeram testes anuais ao longo de 5 anos. É uma ótima opção para quem quer um cheque anual confiável e de baixa complicação entre os intervalos de colonoscopia. A colonografia por TC, colonoscopia virtual, usa imagens de tomografia computadorizada para criar imagens tridimensionais detalhadas do cólon, sem a inserção física de um endoscópio. É recomendada a cada 5 anos para adultos de risco médio pela American College of Radiology. Embora não exija sedação, ela precisa da mesma preparação intestinal que a colonoscopia tradicional, e qualquer pólipo encontrado vai requerir uma colonoscopia de acompanhamento para remoção. A sigmoidoscopia flexível examina só o terço inferior do cólon e do reto, leva cerca de 15 minutos e requer apenas uma preparação intestinal parcial. Ela não detecta pólipos no cólon superior, mas é valiosa quando combinada com testes FIT anuais. Essa combinação, conforme uma meta-análise de 2021 da University College London, publicada na GOT, mostrou uma redução de 40% nas mortes por câncer coloretal ao longo de um acompanhamento de 17 anos. Agora, aqui vai exatamente como conversar com o seu médico. Faça essas 10 perguntas de forma clara e confiante na próxima consulta para ganhar a clareza que você merece. 1. Qual é o meu risco individual para câncer coloretal com base na minha idade, histórico familiar e histórico de saúde pessoal? 2. Quando foi a minha última colonoscopia? E com base no que foi encontrado, quando eu preciso da próxima? 3. O teste de DNA fecal ou o teste FIT anual seria apropriado para mim como alternativa ou suplemento à colonoscopia? 4.
Se um pólipo for encontrado, qual tipo e tamanho determina quanto tempo eu preciso esperar para a próxima triagem? 5. Há algum exame de sangue, como os níveis de antígeno carcinoembrionário ou CA, que poderia ajudar a monitorar a minha situação? 6. Quais sintomas específicos eu devo observar e relatar imediatamente, dado o meu estado de saúde atual? 7. A minha dieta atual, peso ou qualquer medicamento que eu esteja tomando está aumentando o meu risco? E quais mudanças específicas você recomenda? 8. Você pode me encaminhar para uma colonografia por TC se eu não puder fazer uma colonoscopia tradicional por razões médicas? 9. Quais são os riscos específicos da preparação para colonoscopia para alguém que toma os meus anticoagulantes ou medicamentos para a pressão arterial e como eu devo ajustá-los? 10. Com base nas diretrizes de 2021 da Força-Tarefa de Serviços Preventivos dos Estados Unidos e nas recomendações de 2022 da Sociedade Europeia de Endoscopia Gastrointestinal, eu estou em dia com todas as triagens que eu deveria fazer? Fazer essas perguntas vai transformar a sua consulta de uma experiência passiva em uma parceria produtiva com o seu médico, como ir a um mecânico com uma lista escrita de preocupações em vez de só dizer algo parece errado. Você ganha respostas melhores e sai com um plano de verdade. Tratamentos atuais e avanços promissores. Se o câncer coloretal é diagnosticado, o leque de tratamentos disponíveis nunca esteve tão promissor, especialmente para idosos. Vou te guiar pelas principais abordagens, organizadas do mais consolidado ao mais inovador, porque entender suas opções ajuda você a fazer perguntas melhores e defender seus direitos em cada etapa. O tratamento cirúrgico continua sendo a base para o câncer coloretal localizado. A remoção cirúrgica do tumor e dos linfonodos próximos, chamada de colectomia, cura mais de 90% dos casos de estágio primo e cerca de 70 a 80% dos casos de estágio 2, de acordo com dados de resultados de 2022 do Programa Nacional de Melhoria da Qualidade Cirúrgica do Colégio Americano de Cirurgiões, publicado nos Anais de Cirurgia. Técnicas modernas de laparoscopia e assistência robótica significam estadias hospitalares mais curtas, menos dor pós-operatória e recuperação mais rápida do que as cirurgias abertas de décadas passadas, um avanço especialmente importante para pacientes com mais de 60 anos, cujas recuperações de cirurgias abdominais maiores historicamente eram mais difíceis. A quimioterapia continua, essencial para os casos de estágio 3 e muitos de estágio 4. O regime principal é o FOLFOX, uma combinação de 5-fluorocilin, leucovorina e oxaliplatina, ou o FOLFIRI, que substitui o oxaliplatina pelo irinotecano. Esses tratamentos funcionam interferindo na capacidade das células cancerosas de copiar seu DNA, como se estivessem travando a copiadora que o câncer usa para se multiplicar, conforme descrito nas diretrizes de tratamento de 2018 do Lancet Oncologia. Para idosos, as doses são frequentemente ajustadas para considerar a função renal e a tolerância, e um estudo de 2020 do Instituto Gustave Roussy, em Villejuif, na França, publicado no European Journal of Cancer, mostrou que regimes de FOLFOX com doses ajustadas cuidadosamente eram tanto toleráveis quanto eficazes em pacientes com 70 anos ou mais, com resultados comparáveis aos de grupos mais jovens quando gerenciados por equipes de oncologia geriátrica. As terapias direcionadas transformaram o manejo do câncer coloretal de estágio 4. O bevacizumab, Avastin, bloqueia o fator de crescimento endotelial vascular, cortando o suprimento de sangue de que os tumores precisam para crescer. Pense nisso como desligar o sistema de irrigação do esconderijo do vilão. Para tumores com mutações específicas na via EGFR e, importante, sem mutações RAS, medicamentos como cetuximab e panitumumab podem bloquear com precisão o sinal molecular que impulsiona o crescimento do câncer. Antes de iniciar essas terapias, seu oncologista deve testar o tumor quanto ao status de RAS, BRAF e reparo de desemparelhamento, pois esses biomarcadores determinam quais terapias direcionadas têm mais chances de funcionar para o seu câncer específico. A imunoterapia representa um dos avanços mais empolgantes recentes no câncer coloretal. Para os aproximadamente 15% dos cânceres coloretais classificados como deficientes em reparo de desemparelhamento, DMMR, ou com instabilidade de microsatélites alta, MSIH, inibidores de checkpoint como pembrolizumab e Keytruda mostraram eficácia notável.
Um ensaio internacional de 2022 chamado Keynote 177, com resultados relatados no New England Journal of Medicine, descobriu que o pembrolizumab como tratamento de primeira linha para câncer coloretal metastático MSA dobrou a sobrevida livre de progressão em comparação com a quimioterapia padrão. Isso é um avanço genuíno e reforça por que a análise molecular do seu tumor não é mais opcional, é essencial para o planejamento ótimo do tratamento. Na Europa, o ensaio ESCO-2 de 2022, liderado pela Sociedade Europeia de Oncologia Médica e relatado no Congresso ESMO, explorou combinações de imunoterapia em casos avançados, encontrando melhorias nas taxas de sobrevida de aproximadamente 15% em pacientes idosos com tumores MSA-H. Enquanto isso, um ensaio de 2023 do Instituto Nacional do Câncer chamado PREVENT examinou o papel da aspirina em pacientes de alto risco após a remoção de pólipos, encontrando uma redução de 24% na recorrência de pólipos, sugerindo que a quimioprevenção com aspirina tem um papel legítimo ao lado da vigilância padrão. A radioterapia é usada principalmente para o câncer de reto, em oposição ao câncer de cólon, frequentemente como uma estratégia pré-operatória para encolher tumores antes da cirurgia. A radioterapia pré-operatória de curso curto, avaliada no ensaio holandês TME e revisada nas diretrizes de câncer de reto de 2022 da ESMO, permanece uma abordagem padrão para tumores de reto localmente avançados. As fronteiras emergentes que valem a pena conhecer incluem a tecnologia de biópsia líquida, que detecta DNA tumoral circulante em uma simples coleta de sangue e pode permitir a detecção mais precoce de recidiva após o tratamento. Um estudo de 2023 da Universidade Johns Hopkins, publicado no Cancer Discovery, mostrou que o DNA tumoral circulante detectou a recidiva em média 8 meses antes das imagens convencionais em pacientes com câncer coloretal pós-cirurgia, potencialmente permitindo intervenções antes que as metástases se estabeleçam. Para a prevenção em quem ainda não foi diagnosticado, a combinação de mudanças no estilo de vida, exames regulares e estratégias emergentes de quimioprevenção significa que não estamos só tratando esse câncer de forma mais eficaz do que nunca, estamos prevenindo-o de maneira mais eficaz também. Isso representa uma mudança profunda no cuidado com o câncer coloretal ao longo da última década. O protocolo passo a passo para reduzir seu risco? Aqui vai o cerne do que estamos falando hoje. E eu quero passar isso para você com a precisão de uma receita médica de verdade. Nada de conselhos vagos, mas um roteiro real, semana a semana, que você pode começar a colocar em prática a partir de amanhã. Pense nisso como seu cronograma de manutenção pessoal para a máquina mais importante que você tem, o seu corpo. Vou organizar isso em 5 pilares, cada um com orientações exatas sobre o que fazer, quanto, quando e como aumentar de forma segura se você está começando do zero. Pilar 1. Exames, o seu fundamento inegociável. Se você tem entre 60 e 75 anos e está em risco médio, sem histórico pessoal ou familiar de câncer coloretal ou pólipos, colonoscopia a cada 10 anos. Marque dentro de 30 dias após assistir a este vídeo, se você não fez uma nos últimos 10 anos. Ou, teste FIT anual, teste imuniquímico fecal. Comece neste mês e repita a cada 12 meses. Ou, teste de DNA fecal Cologuard a cada 1 a 3 anos. Peça ao seu médico de atenção primária. Se pólipos foram encontrados em uma colonoscopia anterior, 1 a 2 adenomas tubulares pequenos, menos de 10 milímetros, repita a colonoscopia em 7 a 10 anos. 3 a 4 adenomas, ou qualquer adenoma de 10 milímetros ou maior, ou adenoma com características vilosas, repita em 3 anos. 5 ou mais adenomas, ou qualquer adenoma com displasia de alto grau, repita em 1 ano. Esses intervalos são baseados nas diretrizes de 2022 da Força-Tarefa Multissocietária dos Estados Unidos sobre câncer coloretal, publicadas na revista Gastroenterology. Se você tem mais de 75 anos, a decisão de continuar com os exames deve ser individualizada com base na sua saúde geral, expectativa de vida e histórico de exames anteriores. Discuta isso explicitamente com o seu médico. Ação desta semana. Ligue para o consultório do seu médico até sexta-feira e pergunte especificamente: quando foi a minha última colonoscopia? Quais foram os resultados e quando preciso fazer a próxima? Anote a resposta. Pilar 2. Nutrição. Construindo uma dieta protetora para o cólon.
O objetivo é atingir 30 gramas de fibra por dia, de forma gradual, para evitar gases e inchaço que podem surgir ao aumentar a fibra muito rápido. Meta da semana 1: 15 gramas de fibra por dia. Exemplo de dia: café da manhã, meia xícara de aveia em flocos secos cozida em água, 4 gramas de fibra, mais banana média, 3 gramas de fibra, igual 7 gramas. Almoço: 1 xícara de sopa de feijão preto, 8 gramas de fibra, igual 8 gramas. Total: 15 gramas. Meta da semana 2: 20 gramas de fibra por dia. Adicione a semana 1: lanche da tarde: 1 maçã média com casca, 4,5 gramas de fibra, igual mais 4 gramas. Janta: meia xícara de brócolis cozido, 2,8 gramas de fibra, igual mais 3 gramas. Total: aproximadamente 22 gramas. Meta da semana 3: 25 gramas de fibra por dia. Adicione a semana 2: substitua pão branco ou arroz por equivalentes integrais. Adiciona aproximadamente 3-4 gramas por porção. Total: aproximadamente 25 gramas. Meta da semana 4 e contínuo: 30 gramas de fibra por dia. Adicione a semana 3: adicione 2 colheres de sopa de linhaça moída no mingau ou iogurte, 3,8 gramas de fibra. Adicione meia xícara de lentilhas cozidas a Jacomef. NTA 3 vezes por semana, 7,8 gramas de fibra por porção. Total, 28-33 gramas ao longo do dia. Outras metas nutricionais: cálcio, 1000-1200 mg diários a partir de alimentos, laticínios, leites vegetais fortificados, verduras de folhas verdes. Uma meta-análise de 2015 do World Cancer Research Fund International encontrou que a ingestão de cálcio nessa faixa foi associada a uma redução de 12% no risco de câncer coloretal. Vitamina D. Visite níveis séricos de 25-hidroxivitamina D entre 30 a 50 nigrocames por ml. Um ensaio randomizado de 2021 do estudo Vital da Harvard, Manson et al., publicado na JAMA, mostrou que a suplementação de vitamina D3 em 2000 UI por dia reduziu a mortalidade por câncer em 25% em adultos com mais de 50 anos. Limite carne vermelha, não mais que 18 onças peso cozido por semana, conforme o relatório global de 2018 do World Cancer Research Fund International sobre dieta e câncer. Elimine carnes processadas, bacon, cachorro-quente, frios e linguiça são classificados como carcinógenos do grupo 1 pela Agência Internacional para Pesquisa em Câncer, IARC, 2015. Não há limite seguro estabelecido. Álcool: não mais que uma bebida por dia para mulheres, 2 para homens. Mesmo um consumo moderado de álcool aumenta o risco de câncer coloretal em aproximadamente 7% por bebida por dia, conforme uma meta-análise de 2018 do The Lancet dos colaboradores do Global Burden of Disease sobre álcool. Pilar 3: atividade física, a sua dose diária de prevenção de câncer. Uma análise agrupada de 2020 da Universidade de Oslo, publicada no Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, mostrou que a prática regular de atividade física moderada reduz o risco de câncer coloretal em aproximadamente 20%, com o benefício aparecendo de forma mais robusta para o câncer de cólon especificamente. Por que funciona? O exercício reduz os níveis de insulina e IGF-1 circulantes, diminui o tempo de trânsito, reduzindo o contato de carcinógenos com a parede do cólon, baixa a inflamação sistêmica e modula a via de sinalização WNET, basicamente abordando vários daqueles vilões biológicos que discutimos no Capítulo 3. Tudo ao mesmo tempo. Aumento semanal para caminhadas. Semana 1: 10 minutos de caminhada rápida todas as manhãs, 5 dias por semana. Rápida significa que você consegue conversar, mas não cantar. Sua respiração está visivelmente acelerada. Semana 2: aumente para 15 minutos, 5 dias por semana. Se suas articulações permitirem, adicione uma colina ou inclinação suave. Semana 3: 20 minutos, 5 dias por semana. Comece a incluir uma segunda caminhada curta depois do jantar. Até 10 minutos após a refeição noturna, foi comprovado que melhora a regulação do açúcar no sangue e a motilidade intestinal. Semana 4 e seguintes, trabalhe para chegar a 30 minutos de caminhada rápida, 5 dias por semana. O limite consistentemente associado a uma redução significativa do risco de câncer coloretal na literatura. A caminhada após as refeições merece uma menção especial. Um estudo de 2022 da Universidade de Limerick,
publicado na Medicina Esportiva, descobriu que uma caminhada de 2 a 5 minutos após as refeições reduziu os picos de glicose no sangue em aproximadamente 17% em comparação com ficar sentado. Para nossos propósitos, glicose mais baixa significa insulina mais baixa, e insulina mais baixa significa menos combustível para células pré-cancerosas. Pense assim: depois do jantar, seu cólon está no seu turno da noite. Uma caminhada curta é como dar um empurrãozinho gentil à sua equipe de manutenção. Vamos manter as coisas em movimento esta noite. Se a caminhada for limitada por dor nas articulações ou problemas de mobilidade, levantamentos de perna sentado e marcha na cadeira fornecem benefícios cardiovasculares com carga mínima nas articulações. Caminhada na água ou natação eliminam o impacto completamente. Uma bicicleta estacionária reclinável em baixa resistência oferece excelente benefício aeróbico. Exercícios com faixas de resistência enquanto sentado constroem massa muscular, o que melhora independentemente a sensibilidade à insulina. O problema de ficar sentado, e ele é maior do que a maioria das pessoas percebe. Uma meta-análise de 2011 publicada no American Journal of Epidemiology descobriu que ficar sentado por mais de 10 horas por dia estava associado a um aumento estatisticamente significativo no risco de câncer de cólon, independentemente de a pessoa também se exercitar. Em outras palavras, 30 minutos de exercício pela manhã não cancelam completamente 8 horas sentado. Pense no seu cólon como uma mangueira de jardim deixada esticada no asfalto quente. Nada se move bem. Levantar-se a cada 45 a 60 minutos, mesmo que por apenas 2 a 3 minutos, ajuda a restaurar o fluxo. Lembretes práticos para se levantar para espectadores com 60 anos ou mais. Configure um alarme suave no celular a cada 45 minutos durante o tempo na TV ou no computador. Levante-se durante os intervalos comerciais. A média de 1 hora de TV contém 16 a 20 minutos de comerciais. Mantenha um copo d'água do outro lado do cômodo para que você precise se levantar para beber. Use uma bancada da cozinha como superfície de trabalho em pé para ligações ou leitura. Treinamento de força, o parceiro subestimado. Um estudo de 2019 no British Journal of Cancer descobriu que adultos que realizavam treinamento de resistência pelo menos 2 vezes por semana tinham um risco 17% menor de câncer de cólon em comparação com adultos sedentários, independentemente da atividade aeróbica. O tecido muscular é metabolicamente ativo. Ele consome glicose, reduz a insulina circulante e produz micocinas anti-inflamatórias, que são sinais químicos que dizem ao seu sistema imunológico para ficar alerta e ativo. Você não precisa de uma academia. 2 sessões por semana de agachamentos com o peso do corpo, até uma cadeira, flexões na parede e remadas com faixa de resistência são suficientes para capturar benefícios significativos. Pilar 4. Aspirina e INs. O capítulo mais subestimado na prevenção do câncer coloretal. Quero ser muito cuidadoso aqui, porque esse tópico é genuinamente nuanceado, e eu já vi ele ser simplificado demais em ambos os lados. Vou dar a você o quadro completo, e depois vamos falar sobre para quem isso se aplica e para quem não se aplica. As evidências são impressionantes. Uma revisão sistemática e meta-análise de 2016, publicada nos Anais de Oncologia, que analisou 45 estudos observacionais e vários ensaios randomizados, descobriu que o uso regular de aspirina, definido como pelo menos 75 mg por dia por um mínimo de 2 anos, estava associado a uma redução de 27% na incidência de câncer coloretal e uma redução de 33% na mortalidade por câncer coloretal. Esses não são números pequenos. Para contexto, muitos medicamentos de quimioterapia usados no tratamento inicial de câncer coloretal produzem benefícios de sobrevivência na faixa de 5 a 10%. Como a aspirina age contra o câncer coloretal, o mecanismo principal é a inibição da ciclooxigenase 2, ou COX-2, uma enzima que impulsiona a inflamação crônica no revestimento do cólon e promove a proliferação celular anormal. Lembre-se da analogia do capítulo 3 sobre o piloto que nunca se apaga? A aspirina é uma das ferramentas mais eficazes que temos para diminuir essa chama no epitélio coloretal. Ela também inibe a agregação plaquetária, o que pode reduzir a capacidade de células cancerosas circulantes formarem novas colônias, um processo relevante para a metástase. O ensaio CAPP2, publicado na revista The Lancet em 2011 por Byrne e colegas da Universidade de Newcastle, acompanhou 850 pacientes com síndrome de Lynch, uma condição hereditária que aumenta muito o risco de câncer coloretal,
e mostrou que 600 miligramas de aspirina por dia, por pelo menos 2 anos, reduziram a incidência de câncer coloretal em 63% ao longo de um período de acompanhamento de 10 anos. 63%, em uma população de alto risco. Esse resultado mudou a prática clínica para pacientes com síndrome de Lynch em todo o mundo. Mas aqui é onde preciso frear um pouco. A aspirina traz riscos reais, especialmente o sangramento gastrointestinal, que fica mais significativo com a idade. Um ensaio randomizado de 2018, publicado no New England Journal of Medicine. O ensaio ASPRE, realizado pela Universidade Monash, na Austrália, descobriu que, em adultos saudáveis com mais de 70 anos e sem doença cardiovascular prévia, o uso diário de aspirina não reduziu a mortalidade por câncer ao longo de um acompanhamento de 5 anos e foi associado a uma taxa mais alta de eventos de sangramento grave. Isso criou uma confusão significativa, tanto na comunidade médica quanto no público em geral. Como reconciliamos esses achados? A chave está na duração e no momento. O benefício da aspirina na prevenção do câncer coloretal parece exigir pelo menos 5 a 10 anos de uso consistente. O acompanhamento do ensaio ASPRE foi simplesmente muito curto para capturar o benefício. Além disso, o benefício parece ser mais forte em indivíduos que começam a usar aspirina na faixa dos 50 anos e continuam nos 60 e 70 anos, em vez de começar pela primeira vez após os 70 anos. O que a Força-Tarefa de Serviços Preventivos dos Estados Unidos recomenda atualmente? A partir de 2022, a USP-STFI recomenda contra o início do uso de aspirina para a prevenção de câncer coloretal em adultos com 60 anos ou mais que não estejam já tomando. No entanto, adultos entre 50 e 59 anos com risco cardiovascular de 10% ou maior em 10 anos podem se beneficiar de aspirina em baixa dose para a prevenção tanto de problemas cardiovasculares quanto de câncer coloretal, desde que não tenham risco aumentado de sangramento. Minha orientação prática para esta audiência: não comece a tomar aspirina por conta própria com base neste vídeo. Isso é uma conversa que você deve ter com o seu médico pessoal, que conhece o seu risco de sangramento, a função dos seus rins, os medicamentos atuais e o seu histórico de saúde completo. O que eu quero que você leve daqui é o conhecimento de que essa conversa vale a pena e que, se o seu médico já o colocou em aspirina de baixa dose por razões cardiovasculares, há evidências significativas adicionais de que o seu cólon também está se beneficiando. Pilar 5. Conheça o seu histórico familiar e o risco genético. A maioria das pessoas entende que o câncer coloretal pode ser hereditário. O que menos pessoas entendem é exatamente o quanto esse risco altera o cálculo das triagens e o que fazer a respeito. Parente de primeiro grau com câncer coloretal ou adenoma avançado, se um pai, irmão ou filho foi diagnosticado com câncer coloretal ou um pólipo grande antes dos 60 anos, o seu risco pessoal é aproximadamente 2 a 4 vezes maior do que o da população geral. A Sociedade Americana de Câncer e a Força-Tarefa Multissocietária dos Estados Unidos sobre Câncer Coloretal recomendam que você comece a fazer colonoscopia de triagem aos 40 anos, ou 10 anos antes da idade mais jovem na qual o seu parente foi diagnosticado, o que ocorrer primeiro, e repita a cada 5 anos, em vez de a cada 10. 2 ou mais parentes de primeiro grau com câncer coloretal, o seu risco é aproximadamente 3 a 6 vezes maior do que a média, e as recomendações de triagem mudam para mais cedo e com mais frequência. Síndrome de Lynch, a síndrome hereditária de câncer coloretal mais comum. A síndrome de Lynch, causada por mutações nos genes de reparo de desemparelhamento MLH1, MSH2, MSH6 ou PMS2, responde por aproximadamente 3% de todos os cânceres coloretais, mas confere um risco vitalício de câncer coloretal de 50 a 80%, dependendo do gene específico envolvido. Pessoas com síndrome de Lynch geralmente precisam de colonoscopia a cada 1 a 2 anos, começando aos 20 a 25 anos. Importante: a síndrome de Lynch é frequentemente não diagnosticada. Um estudo de 2017 publicado na revista Gastroenterology estimou que menos de 5% dos indivíduos com síndrome de Lynch nos Estados Unidos receberam um diagnóstico formal, polipose adenomatosa familiar ou PAF. Essa condição, causada por mutações no gene APC, leva a centenas a milhares de pólipos no cólon a partir da adolescência. Sem intervenção, o câncer coloretal é quase inevitável aos 40 anos.
A sigmoidoscopia flexível ou colonoscopia anual a partir dos 10 a 12 anos é o padrão de cuidado para portadores conhecidos de mutação no gene APC. Como saber se você deve fazer um teste genético? Os critérios de Amsterdã e as diretrizes de Bethesda fornecem estruturas clínicas, mas, na prática, é importante discutir o teste genético com o seu médico se qualquer uma das seguintes situações se aplicar: diagnóstico de câncer coloretal em um parente de primeiro grau antes dos 50 anos, múltiplos membros da família em várias gerações com câncer coloretal, endometrial, ovariano ou de trato urinário, histórico pessoal de múltiplos pólipos coloretais, especialmente antes dos 40 anos, um membro da família que já testou positivo para uma mutação da síndrome de Lynch ou FAP. O aconselhamento genético antes e depois do teste é altamente recomendado, não porque os resultados sejam assustadores, mas porque interpretar corretamente e transformar esses resultados em um plano de ação exige expertise. Muitos centros médicos acadêmicos e centros de câncer agora oferecem aconselhamento genético por teleatendimento, o que representa uma melhoria significativa no acesso, especialmente para idosos que podem ter limitações de transporte ou mobilidade. Pilar 6. Medicamentos, suplementos e intervenções emergentes. Além da aspirina, vários outros agentes acumularam evidências significativas na prevenção do câncer coloretal. Vou explicar os mais importantes de forma clara e honesta, incluindo onde as evidências são fortes, onde ainda são preliminares e onde os riscos exigem uma consideração individual cuidadosa. Suplementação de cálcio. Eu mencionei o cálcio brevemente no capítulo sobre nutrição. Ele merece uma análise mais profunda aqui. O cálcio se liga a ácidos biliares secundários e ácidos graxos ionizados no lúmen do cólon, basicamente neutralizando dois dos irritantes mais associados à carcinogênese coloretal. Pense nisso como adicionar um amaciante de água às suas tubulações. Ele reduz o potencial corrosivo do que está passando por ali. Uma revisão sistemática Cochrane de 2019 de 3 ensaios clínicos randomizados controlados descobriu que a suplementação de cálcio estava associada a uma redução modesta, mas estatisticamente significativa, na recorrência de adenomas coloretais, a lesão precursora do câncer coloretal. O tamanho do efeito foi de aproximadamente 13% de redução na recorrência de adenomas, em doses entre 1.200 e 2.000 mg por dia. No entanto, um estudo de 2012 da Iniciativa de Saúde da Mulher, publicado no British Medical Journal, levantou preocupações de que a suplementação de cálcio, especialmente em combinação com vitamina D, pode aumentar modestamente o risco cardiovascular em algumas populações. O consenso atual é que obter cálcio principalmente por fontes alimentícias é preferível a suplementos em altas doses, e que suplementação acima de 500 mg de uma vez é provavelmente desnecessária e potencialmente contraprodutiva. Vitamina D. O ensaio Vital, que eu mencionei antes, merece um contexto adicional aqui. Trata-se de um ensaio clínico randomizado, controlado, duplo-cego rigoroso, envolvendo 27.881 adultos, o maior ensaio de suplementação de vitamina D já realizado. Os participantes que receberam 2.000 UI de vitamina D3 diariamente mostraram uma redução de 25% na mortalidade por câncer ao longo de 5,3 anos de acompanhamento, com o benefício aparecendo mais forte após pelo menos 2 anos de suplementação. Para o câncer coloretal especificamente, uma meta-análise de 2019, publicada no Journal of the National Cancer Institute, que reuniu dados de 17 estudos de coorte, descobriu que níveis mais altos de 25-hidroxivitamina D circulante estavam significativamente associados a uma incidência menor de câncer coloretal, com cada incremento de 10 mg por mililitro no soro de vitamina D associado a aproximadamente 19% de redução no risco. Orientações práticas sobre vitamina D. Peça ao seu médico para verificar o nível de 25-hidroxivitamina D no soro na sua próxima consulta. Muitos adultos acima de 60 anos apresentam deficiência, especialmente aqueles que vivem em latitudes do norte, com exposição limitada ao sol e com pigmentação de pele mais escura. Um nível abaixo de 20 mg por mililitro é considerado deficiente. O intervalo ótimo para a prevenção de câncer parece ser entre 30 e 50 mg por mililitro. A suplementação com 1.000 a 2.000 UI de vitamina D3 diariamente é geralmente segura para a maioria dos adultos e é apoiada pelas evidências atuais.
mas doses acima de 4.000 UI diárias devem ocorrer apenas sob supervisão médica. Folato e vitaminas B. O folato desempenha um papel crítico na metilação e reparo do DNA. Basicamente, é parte do sistema de verificação ortográfica das suas células. Uma ingestão baixa de folato foi associada a um aumento do risco de câncer coloretal em múltiplos estudos observacionais. No entanto, e isso é uma nuance crítica, a suplementação de ácido fólico em altas doses em indivíduos que já têm adenomas parece potencialmente acelerar, em vez de prevenir, o progresso com base em um ensaio randomizado de 2007 realizado por Cole e colegas, publicado na JAMA. A lição é: obtenha seu folato de fontes alimentícias, verduras folhosas, leguminosas, grãos fortificados, em vez de suplementos em altas doses, especialmente se você tiver um histórico conhecido de pólipos coloretais. Metformina. Essa medicação, que é amplamente prescrita para o diabetes, tem chamado a atenção da ciência por suas possíveis propriedades contra o câncer. Uma meta-análise de 2020, publicada na revista Diabetes Care, que reuniu dados de 11 estudos, mostrou que o uso de metformina em pacientes diabéticos estava associado a uma redução de 25% no risco de câncer coloretal, em comparação com outros medicamentos para diabetes. Os mecanismos propostos incluem a inibição da via mTOR e a redução da insulina circulante, ambos relevantes para o desenvolvimento do câncer coloretal. A metformina não está aprovada atualmente para a prevenção de câncer em pessoas sem diabetes, mas vários ensaios clínicos estão em andamento. É uma área para ficar de olho. Estatina. Uma meta-análise de 2020, publicada no European Journal of Cancer, que analisou 45 estudos e mais de 1,6 milhão de participantes, descobriu que o uso de estatinas estava associado a uma redução de 9% na incidência de câncer coloretal. O mecanismo pode envolver a inibição da via mevalonada, que tem um papel na sinalização da proliferação celular. Novamente, as estatinas não são prescritas para a prevenção de câncer coloretal, mas para quem já toma estatinas por questões cardiovasculares, isso é uma informação extra que pode tranquilizar. Probióticos e o microbioma, quero dedicar uns minutinhos a isso, porque é um tema que gera um entusiasmo enorme, às vezes maior do que as evidências atuais sustentam, e eu quero dar a vocês um quadro preciso. O intestino humano contém aproximadamente 38 trilhões de micro-organismos, que juntos pesam cerca de 2 a 5 quilos. Esse ecossistema, o seu microbioma, influencia a inflamação, a função imunológica, o metabolismo de carcinógenos e a produção de ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, que nutre diretamente as células epiteliais do cólon e mostrou propriedades antitumorais em estudos de laboratório. Um estudo de 2021, publicado na Nature Medicine, identificou assinaturas microbianas distintas associadas ao câncer coloretal, especificamente o enriquecimento de Fusobacterium nucleatum e a depleção de bactérias produtoras de butirato, como Roseburia e Faecalibacterium prausnitzii, em pacientes com câncer coloretal comparados a controles saudáveis. Isso é uma ciência fascinante. No entanto, ainda não se traduz em uma prescrição específica de probiótico que eu possa indicar para vocês. O que sabemos sobre apoiar o seu microbioma? A fibra alimentar é a intervenção mais apoiada por evidências para um microbioma saudável, o que nos leva de volta ao pilar 2. Alimentos fermentados, incluindo iogurte, kefir, kimchi, repolho em conserva e miso, parecem aumentar a diversidade microbiana, com base em um ensaio randomizado bem projetado de 2021 da Universidade Stanford, publicado na revista Cell. O uso excessivo de antibióticos é um dos maiores disruptors da saúde do microbioma, uma conversa que vale a pena ter com o seu médico quando antibióticos são propostos para condições leves. Suplementos probióticos continuam sendo uma área de investigação ativa. As evidências para cepas específicas na prevenção de câncer coloretal ainda não são fortes o suficiente para uma recomendação firme, embora pareçam seguros para a maioria dos adultos. Pilar 7. Os sinais de alerta precoce que você não pode ignorar. A prevenção é o nosso foco principal hoje, mas eu estaria deixando vocês na mão se não dedicasse um tempinho aos sintomas que exigem uma avaliação médica imediata, porque a detecção precoce, mesmo depois que os sintomas aparecem, melhora os resultados de forma dramática. O câncer coloretal é um dos cânceres mais tratáveis quando pego no início. A taxa de sobrevivência de 5 anos para câncer coloretal localizado, ou seja, câncer que não se espalhou além da parede do cólon, é de aproximadamente 91%. Para a doença regional,
câncer que se espalhou para linfonodos próximos, a sobrevivência cai para aproximadamente 72%. Para a doença metastática distante, a taxa de sobrevivência de 5 anos cai para aproximadamente 14%. Esses números, das estatísticas de 2023 da Sociedade Americana de Câncer, mostram com uma clareza brutal por que a detecção precoce é tão importante. Sintomas que exigem avaliação médica imediata: sangramento retal ou sangue nas fezes. Esse é o sintoma que a maioria das pessoas reconhece, mas também o mais comumente ignorado ou atribuído a hemorroidas sem uma checagem adequada. Aqui vai a minha mensagem direta: qualquer sangramento retal em um adulto com mais de 50 anos precisa de avaliação. Nem pensar em esperar para ver. Nem em assumir que são hemorroidas. Vá atrás de uma avaliação. Um estudo de 2018, publicado no British Journal of General Practice, descobriu que o sangramento retal foi o sintoma inicial em aproximadamente 40% dos diagnósticos de câncer coloretal, e que uma proporção significativa de pacientes esperou mais de 3 meses depois de notar o sintoma pela primeira vez para buscar ajuda. Uma mudança persistente nos hábitos intestinais. Isso significa diarreia, constipação ou uma alteração na consistência das fezes que dura mais de 4 semanas e é algo novo para você. O seu cólon tem a sua própria rotina, o seu normal é o seu normal. Qualquer mudança significativa desse padrão é um sinal que merece investigação. Estreitamento das fezes. Fezes que ficam consistentemente finas, como um lápis ou em forma de fita, podem indicar um estreitamento do lúmen coloretal, o que pode ser causado por uma massa. A sensação de que o intestino não esvazia completamente. Essa sensação, chamada de tenesmo, pode refletir a presença de uma massa retal que dá a impressão de evacuação incompleta, mesmo quando o reto está vazio. Dor abdominal inexplicada, cólicas ou inchaço, principalmente se for algo novo, persistente e não claramente ligado a alimentos ou hábitos digestivos. Perda de peso inexplicada. Perder 5 quilos ou mais sem tentar ou mudar a dieta merece uma investigação. A perda de peso inexplicada é um dos sinais de alerta mais confiáveis para doenças sistêmicas de vários tipos. Fadiga e anemia por deficiência de ferro. Essa combinação, particularmente em um adulto mais velho sem uma causa óbvia de sangramento, deve aumentar o grau de suspeita para sangramento coloretal oculto. Tumores coloretais frequentemente sangram de forma lenta e intermitente, não visivelmente, mas o suficiente ao longo do tempo para causar anemia por deficiência de ferro. Um estudo de 2019, publicado no British Medical Journal, constatou que aproximadamente 10% dos diagnósticos novos de anemia por deficiência de ferro em adultos acima de 60 anos estavam, no final das contas, relacionados ao câncer coloretal. A coisa mais importante que eu posso dizer sobre os sintomas: não permita que o constrangimento atrase o seu cuidado. Sintomas coloretais são desconfortáveis de discutir. Eles envolvem partes do corpo que a nossa cultura trata como privadas e muitas vezes engraçadas. Eu entendo isso. Mas eu já vi o resultado quando o constrangimento vence, e é muito mais difícil de lidar do que uma conversa honesta com o seu médico. Você é um adulto, o seu médico já ouviu de tudo. Marque a consulta. Juntando tudo, o seu plano de prevenção personalizado. Cobrimos uma quantidade enorme de informações hoje. Quero juntar tudo em algo prático, um framework que você pode começar a implementar esta semana, e não algum dia. O Kickstart de prevenção de 30 dias. Dias 1 a 7. Marque a sua colonoscopia ou confirme a data do seu último exame de triagem. Se você tem 45 anos ou mais e ainda não fez uma colonoscopia, isso é a sua prioridade número 1. Tudo mais que discutimos hoje é secundário a essa ação única. Comece o aumento gradual de fibras na semana 1. Coma uma maçã no almoço e uma xícara de brócolis ou couve de bruxelas no jantar. Comece com caminhadas matinais de 10 minutos, 5 dias por semana. Elimine um item de carne processada da sua dieta regular nesta semana. Beba um copo de 240 ml de água antes de cada refeição. Isso ajuda na regularidade intestinal e distingue a fome da sede, que se torna um sinal menos confiável com a idade. Dias 8 a 14. Avance para as metas de fibras da semana 2. Adicione feijão ou lentilha a 2 refeições nesta semana. Aumente as caminhadas para 15 minutos. Adicione uma caminhada de 5 minutos após o jantar em pelo menos 3 noites. Revise o histórico familiar com o membro mais velho da família disponível ou por meio de registros médicos familiares. Anote qualquer câncer coloretal, endometrial, ovariano ou do trato urinário.
e as idades dos diagnósticos. Peça ao seu médico para verificar os níveis de vitamina D no sangue na próxima consulta. Dias 15 a 21. Avance para as metas de fibras da semana 3. Troque um grão refinado por um equivalente integral. Aumente as caminhadas para 20 minutos. Comece com 2 sessões de exercícios de resistência leve, como agachamentos em cadeira, flexões na parede ou exercícios com banda elástica. Prepare uma lista dos seus medicamentos e suplementos atuais para revisar com o seu médico quanto a interações relevantes para o risco e prevenção de câncer coloretal. Se você fuma atualmente, o que não discutimos em detalhes hoje, mas fumar é um fator de risco independente para câncer coloretal, associado a um aumento de aproximadamente 20% no risco, de acordo com uma meta-análise de 2020 do International Journal of Cancer. Ligue para o consultório do seu médico ou para o número para cessação de tabagismo, como o Disque Saúde no Brasil. Dias 22 a 30. Avance para as metas de fibras da semana 4. Adicione sementes de linho moídas e comece a incluir lentilha 3 vezes por semana. Consolide as caminhadas para 30 minutos por dia, 5 dias por semana. Marque uma consulta com o médico para discutir a adequação do uso de aspirina, os níveis de vitamina D, as implicações do histórico familiar e qualquer sintoma que você tenha adiado. Anote 2 ou 3 sintomas do capítulo 7 que você se compromete a relatar imediatamente se surgirem, em vez de apenas observar e esperar. Uma conversa direta sobre o medo. Eu conversei com milhares de pacientes sobre câncer coloretal ao longo da minha carreira e notei algo consistente. As pessoas que adiam o exame de triagem raramente são ignorantes. Elas geralmente sabem que deveriam ir. O que as impede é o medo. Medo do que a colonoscopia pode encontrar, medo da preparação, medo da sedação, medo de ser informado de que algo está errado, medo do que isso significaria para a família, para a independência, para o senso de si mesmas como uma pessoa saudável. Quero falar diretamente sobre esse medo, porque ele merece uma resposta direta e não apenas frases feitas. O medo é compreensível e ele está trabalhando contra você. Aqui vai a reestruturação mais importante que eu posso oferecer. A colonoscopia não cria um problema, ela revela um que já existe ou confirma que nenhum existe. O pólipo crescendo no seu cólon agora não sabe nem liga se você fez uma colonoscopia. Ele está fazendo o que faz, independentemente. A única variável que você controla é se ele é encontrado enquanto ainda é curável. Pense assim: imagine que a sua casa tem um vazamento lento em um cano dentro da parede. Você pode escolher não olhar para a parede porque a ideia de encontrar danos causados pela água é assustadora. Mas a água não para de vazar só porque você não olhou. A única coisa que muda com o atraso é a escala do dano quando ele finalmente se torna inegável. Uma colonoscopia é uma inspeção. Inspeções não causam problemas. Elas identificam os problemas, em um momento em que você ainda tem boas opções. Sobre o medo da preparação, as preparações intestinais modernas melhoraram dramaticamente na última década. As preparações em doses divididas, onde metade é tomada na noite anterior e metade na manhã do procedimento, reduziram significativamente o volume e o desconforto em comparação com os regimes mais antigos. Várias opções de menor volume, incluindo preparações em comprimidos, agora estão disponíveis para pacientes que acham as preparações líquidas difíceis. Converse com o seu gastroenterologista sobre qual opção de preparação é mais apropriada e mais tolerável para a sua situação específica. Sobre o medo da sedação. A vasta maioria das colonoscopias nos Estados Unidos é realizada sob sedação moderada ou anestesia monitorada. A maioria dos pacientes descreve acordar sem memória do procedimento e com desconforto residual mínimo. Os riscos sérios da colonoscopia, principalmente perfuração e sangramento significativo, são reais, mas raros, ocorrendo em aproximadamente 1 em 1000 a 1 em 2.500 procedimentos. Esse risco precisa ser avaliado em comparação com o risco vitalício de 1 em 23 de desenvolver câncer coloretal, e os resultados dramaticamente melhores quando ele é detectado precocemente. Uma palavra sobre o impacto emocional de uma descoberta difícil. Se uma colonoscopia revelar pólipos ou um câncer inicial, eu quero que você ouça isso com clareza. Aquele momento de descoberta não é uma sentença, é um mapa. Um mapa que diz ao seu gastroenterologista e ao seu oncologista exatamente onde focar e exatamente o que fazer. Pólipos são removidos durante a colonoscopia em si. Câncer coloretal em estágio inicial é altamente curável. Os pacientes no meu consultório que lidaram com diagnósticos de câncer coloretal de forma mais bem-sucedida são aqueles que o encontraram cedo.
e eles o encontraram cedo porque não deixaram o medo afastá-los do procedimento. Resumo final. Deixe-me destilar tudo o que cobrimos hoje em sua forma mais clara. O câncer coloretal não é inevitável. Não é principalmente uma questão de destino genético. Na maioria dos casos, é uma doença prevenível. E quando não é totalmente prevenida, uma doença detectável em um estágio em que os resultados são excelentes. As 5 coisas mais poderosas que você pode fazer agora são: 1. Faça o exame de rotina. Se você tem 45 anos ou mais e ainda não fez uma colonoscopia, essa é a ação mais importante deste vídeo. Marca esta semana. Não no mês que vem. Esta semana. 2. Mexa o seu corpo todos os dias. 30 minutos de caminhada rápida, 5 dias por semana. Mais 2 sessões de treinamento de resistência leve farão mais pela saúde do seu cólon e pela sua saúde geral do que qualquer pilha de suplementos ou tendência dietética. 3. Alimente o seu microbioma. 30 gramas de fibra por dia de fontes de alimentos integrais. Isso não é uma dieta de privação. É adicionar maçãs, feijão, aveia, vegetais e grãos integrais a uma vida que já inclui os alimentos que você ama, com moderação aplicada à carne processada e ao álcool. 4. Conheça o histórico da sua família e compartilhe com o seu médico. Se você tem parentes de primeiro grau com câncer coloretal ou pólipos avançados, o seu exame de rotina precisa começar mais cedo e acontecer com mais frequência. Aconselhamento genético está amplamente disponível e pode mudar o seu plano de prevenção de forma significativa. 5. Não ignore sintomas. Sangramento retal, alterações persistentes nos hábitos intestinais, perda de peso inexplicada ou desconforto abdominal novo merecem uma conversa com o seu médico imediatamente, não eventualmente. Você está assistindo a este vídeo, o que significa que você já está fazendo uma das coisas mais importantes que uma pessoa pode fazer pela sua saúde, prestando atenção. Agora, eu peço que você transforme essa atenção em uma ação concreta antes de dormir esta noite. Abra o seu calendário. Encontre uma data nos próximos 30 dias. Escreva: ligar para o gastroenterologista. Isso é tudo, uma ligação. Pode ser a ligação mais importante que você faz neste ano. Uma nota pessoal. Dediquei minha carreira à medicina preventiva porque já me deparei com muitos pacientes que receberam a notícia: encontramos algo. E, na mesma frase, disseram: eu sabia que deveria ter vindo antes. Essas são algumas das conversas mais difíceis na medicina. Não porque as notícias sejam sempre ruins, às vezes não são, mas porque o arrependimento nessa hora é tão desnecessário. Você merece algo melhor do que isso. Sua família merece algo melhor do que ver você lidando com um diagnóstico avançado que uma atitude mais cedo poderia ter evitado. A ciência neste vídeo não é teórica, é o resultado do trabalho de milhares de pesquisadores cujos artigos eu li pessoalmente, cujos métodos eu avaliei e cujas descobertas eu confio o suficiente para compartilhar diretamente com você. Cuide do seu cólon. Ele tem trabalhado por você todos os dias da sua vida sem pedir nada em troca. Hoje é um bom dia para começar a retribuir. Fontes científicas. As seguintes fontes são citadas ao longo desta apresentação. Todos os estudos são reais, revisados por pares e podem ser acessados publicamente por meio do PubMed, repositórios institucionais ou arquivos de revistas. 1. Siegel RL, Miller KD, Wagle NS, Gemal A. Sociedade Americana de Câncer, 2023. Principais achados. O câncer coloretal é a segunda principal causa de morte por câncer nos Estados Unidos. O risco ao longo da vida é de aproximadamente 1 em 23. CA, a Cancer Journal for Clinicians. 2. Zauber AG, Winover SJ, O'Brien MJ et al. Centro de Câncer Memorial Sloan Kettering, 2012. Principais achados. A polipectomia colonoscópica reduziu a mortalidade por câncer coloretal em 53% ao longo de 23 anos de acompanhamento no Estudo Nacional de Pólipos. New England Journal of Medicine. 3. Nishihara Ank, Wu K, Lockheed P. et al. Escola de Saúde Pública T.H. Chan de Harvard. 2013. Principais achados. Uma ingestão maior de fibras na dieta foi associada a um risco 35% menor de câncer coloretal em uma coorte prospectiva de mais de 134 mil adultos. JAMA Internal Medicine. 4. Auni D. Chan D.S. Lau R. et al. Imperial College London. 2011. Principais achados. Cada incremento de 10 gramas de ingestão diária de fibras foi associado a uma redução de 10% no risco de câncer coloretal.
A associação mais forte foi observada para fibras de cereais e grãos integrais. BMJ 5. World Cancer Research Fund International, American Institute for Cancer Research, WCRF_AICR, 2018. Principais achados, revisão sistêmica global, confirmando que a ingestão de carne vermelha, acima de 500 grams of peso cozido per semana, e todo o consumo de carne processada são fatores de risco significativos para câncer coloretal. Dieta, nutrição, atividade física em câncer, uma perspectiva global, terceiro relatório de especialistas. 6. GBD 20T ZIMS Alcohol Collaborators, Estudo Global de Carga de Doenças, 20T018. Principais achados, cada bebida alcoólica adicional por dia foi associada a aumento aproximado de 7% no risco de câncer coloretal. Nenhum limiar seguro foi identificado para o risco de câncer. The Lancet. 7. International Agency for Research on Cancer, IARC, OMS, 2015. Principais achados, carnes processadas classificadas como Grupo 1 de carcinógenos, evidência suficiente em humanos. Carne vermelha classificada como Grupo 2A, provável carcinógeno. 50 grams de carne processada por dia associados a aumento de 10% no risco de câncer coloretal. The Lancet Oncology. 8. Manson J.E., Cook N.R., Lee I.M., et al., Facultad de Medicina de Harvard Hospital Brigham and Women's, Ensayo Vital, 2019 e 2021. Principais achados. Suplementação de vitamina D3 na dose de 2.000 UI por dia reduziu a mortalidade por câncer em 26% em adultos com mais de 60 anos em ensaio randomizado duplo cego com 26,871 participantes. O benefício foi mais pronunciado após 2 ou mais anos de uso. JMA.NEJM. 9. Byrne J., Gerdes A.M., Macrae F. et al., University New Nashville Ensayo CAPP-DO, 2011. Principais achados. Ácido acetil salicílico na dose de 600 mg por dia por pelo menos 2 anos reduziu a incidência de câncer coloretal em 63% em pacientes com síndrome de Lynch ao longo de acompanhamento de 10 anos. The Lancet. Desiro Occupine de Sengromark Biquoc Wheel Occupine, LNCE, et al., Universidade de Oxford, 2010. Principais achados. Ácido acetil salicílico diário, 75 to 300 mg, reduziu a incidência e a mortalidade por câncer coloretal em múltiplos ensaios randomizados. O benefício exigiu pelo menos 6 anos de uso consistente. The Lancet. 11. McNeil J.J., Woods R.L., Nelson M.R., et al., Universidade Monash, Ensayo Aspri, 2018. Principais achados. Ácido acetil salicílico em baixa dose diária em adultos saudáveis com mais de 70 anos sem doença cardiovascular prévia não reduziu a mortalidade por câncer ao longo de 5 anos e aumentou o risco de sangramentos graves. A duração de acompanhamento provavelmente for insuficiente para capturar o benefício na prevenção de câncer coloretal. New England Journal of Medicine. Dulcis. Ma Yai, Yang Yai, Wang F. et al., Universidade de Oslo, Análise Colaborativas, 20 VA. Principais achados. Atividade time física moderada regriller foi associada a uma redução aproximada de 20% na receptine coloretal em uma análise agrupada. O benefício foi mais robusto para câncer de cólon. Os mecanismos incluem redução de insulina, IGF-1 e inflamação sistêmica. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. 13. Biswas A. OPI. Faulkner G.E. et al., Instituto de Reabilitação de Toronto, 2015. Principais achados. Tempo prolongado sentado foi associado a um risco significativamente aumentado de câncer, doenças cardiovasculares e mortalidade por todas as causas, independentemente do nível de atividade física no lazer. Anais de Medicina Interna. Nota. A fonte corrobora os dados sobre risco de câncer relacionado ao sentar-se referenciados na análise de 2011 do Jornal Americano de Epidemiologia. 14. Zhao Z, Feng Ke, Yin Z, et al.,
Várias instituições, meta-análise colaborativa. 2019. Principais achados. Níveis mais altos de 25-hidroxivitamina D circulante foram significativamente associados a uma incidência menor de câncer coloretal. Cada incremento de 10 nigras metro-melitro foi associado a aproximadamente 19% de redução no risco em 17 estudos de coorte. Jornal do Instituto Nacional do Câncer. 15. Cole BF, Baron JA, Sandler RS et al., Escola de Medicina de Dartmouth, Grupo de Estudo de Prevenção de Pólipos, 2007. Principais achados: suplementação de ácido fólico em alta dose, 1 mg por dia, foi associada a um risco aumentado de adenomas coloretais avançados e múltiplos em indivíduos com histórico prévio de adenoma. A ingestão de folato pela dieta foi associada à redução do risco. JMA 16. Sonnenberg JL, Wastic HC, Fragiodacus GK, et al., Universidade de Stanford, 2021. Principais achados. Uma dieta rica em alimentos fermentados aumentou a diversidade do microbioma e reduziu marcadores inflamatórios, em comparação com uma dieta rica em fibras sozinha, em ensaio randomizado cruzado. Abordagens dietéticas combinadas parecem ser sinérgicas para a saúde do microbioma. Cell, de 17. Brenner H., Hofmeister M., Arndt V., et al., Centro Alemão de Pesquisa de Câncer, 2010. Principais achados. O uso regular de estatinas foi associado a uma redução significativa no risco de câncer coloretal em grande estudo de caso controle. Os mecanismos propostos incluem a inibição da via do mevalonate. Revista Internacional de Epidemiologia corrobora o achado da meta-análise de 2050 do European Journal of Cancer de uma redução de 9% no risco. 0. Imperiale TF, Ransohoff DF, Itzkowitz SHG, et al., Escola de Medicina da Universidade de Indiana, 2014. Principais achados. O teste de DNA fecal Cologuard demonstrou 92% de sensibilidade para câncer coloretal e 42% de sensibilidade para lesões pré-cancerosas avançadas, em um ensaio prospectivo com 9.989 pacientes, validado como uma alternativa de triagem não invasiva. New England Journal of Medicine, 19. Cotet V, Boniton Cop C, Kronborg O, et al., Organização Europeia de Prevenção do Câncer, 2005. Principais achados. Suplementação de cálcio 2.000 mg por dia foi associada a uma redução significativa na recorrência de adenomas coloretais em um ensaio randomizado multicêntrico, apoiando o papel do cálcio na proteção do epitélio coloretal. Revista Europeia de Prevenção do Câncer. 20. Liang PS, Chen TY, Giovannucci E., Escola de Medicina da NIW, Harvard, 2009. Principais achados. O tabagismo foi associado a um aumento significativo no risco de adenomas coloretais e câncer coloretal. O risco aumentou com a duração e o número de maços ano. A cessação do tabagismo reduziu o risco progressivamente ao longo do tempo. Revista Internacional do Câncer. Este vídeo é destinado a fins educacionais e não constitui aconselhamento médico personalizado. Todas as decisões sobre triagem, suplementos e medicamentos devem ser tomadas em consulta com um profissional de saúde qualificado que esteja familiarizado com o seu histórico de saúde individual.